Olá pessoal, vamos à nossa segunda videoaula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1. Na videoaula de hoje nós vamos aprender dois tópicos muito importantes para o conteúdo de limites, que é o nosso próximo tópico da disciplina. Nós vamos aprender hoje os produtos notáveis e as fatorações. Então vamos começar. Primeiro produto notável que nós vamos aprender é o quadrado da soma. Para isso, eu já vou definir desde então a seguinte frase para todos os produtos notáveis e as fatorações que vão aparecer. Então, para todos os produtos notáveis, sejam A e B, dois números reais. Então, o quadrado da soma desses dois números reais, A mais B elevado ao quadrado, nós vamos provar e chegar numa técnica, ok? Como A mais B ao quadrado é uma potência de base A mais B e expoente 2, eu posso repetir a base duas vezes. A mais B vezes A mais B. Daí eu vou aplicar uma série de distributivas para chegar num resultado final. E essa distributiva vai ser o seguinte, eu vou ter A mais A, A vezes A, depois eu vou ter A vezes B, na sequência B vezes A, que é o mesmo que AB, e na sequência B vezes B. Bom, A vezes A é o mesmo que A quadrado, A mais B somado com A mais B é 2A mais B, e B vezes B é B ao quadrado. Portanto, nós concluímos que o quadrado da soma de A com B é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa técnica, essa frase, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, a gente não considera o sinal, certo? Todavia, se você tiver dificuldade, basta apenas você fazer todo esse processo que nós provamos para chegar nesse resultado final, com os sinais, que vai dar a mesma coisa, ok? Então, só repetindo, o quadrado da soma de A mais B é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos dar um exemplo para a gente ilustrar o quadrado da soma. Desenvolva x mais 3 elevado ao quadrado. Observe que o primeiro termo é x, enquanto o segundo termo é 3. Observe que eu não estou considerando o sinal ao falar o primeiro termo nem o segundo termo. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Então, pela técnica, nós vamos ficar com o quadrado do primeiro, que é o x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes x vezes 3, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado. Finalizando então, nós vamos ficar com x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, o quadrado da soma de x por 3 é igual a x quadrado mais 6x mais 9. Bom, expandindo um pouco o quadrado da soma, vamos agora definir o quadrado da diferença, que é bem similar. O quadrado da diferença de A por B, nós vamos provar primeiro para depois chegar no resultado final. Como A menos B ao quadrado é uma potência cuja base é o A menos B e o expoente é o 2, eu repito a base duas vezes numa multiplicação. Então, a partir de agora eu vou fazer uma distributiva. A vezes A vezes menos B, que vai ficar menos AB, menos B vezes A, que fica menos AB, e menos B vezes menos B, que eu coloquei aqui sem fazer a regra de sinal, que eu vou fazer na próxima linha, ok? A vezes A vezes menos B, que é menos AB, menos B vezes A, que é menos AB, e menos B vezes menos B, que está aqui nessa multiplicação. Resolvendo as multiplicações, eu fico com A quadrado, menos AB juntando com menos AB é menos 2AB, e menos B vezes menos B é igual a mais B quadrado. Você observa que ficou um pouco similar ao quadrado da soma, só inverteu o sinal de um dos termos. Então, nós concluímos que o quadrado da diferença de A por B é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe novamente que nessa técnica eu não considero sinal ao falar primeiro termo e segundo termo. Tudo bem? Agora vamos exemplificar o quadrado da diferença.
Desenvolva 1 menos 2y ao quadrado. É o quadrado da diferença cujo primeiro termo é 1 e o segundo termo é 2y ao quadrado. Ou seja, o 1 faz o papel do azinho e o 2y ao quadrado faz o papel do bzinho. Então, nós vamos desenvolvendo a técnica. Quadrado da diferença, quadrado do primeiro, que fica 1 quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 2 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o segundo termo, que é 2y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado do 2y ao quadrado. Ok? Agora nós vamos resolver potências e multiplicações. 1 elevado ao quadrado é 1. Aqui eu vou multiplicar. Menos 2 vezes 1 é menos 2. E menos 2 vezes 2y ao quadrado é menos 4y ao quadrado. Mais 2y ao quadrado, eu tenho que elevar tanto 2 quanto o y ao quadrado. Finalizando, mais 4y à quarta. Ok? Lembrem a propriedade de potências, certo? Se tiver dificuldade, procure algum livro ou algo na internet para dar uma revisada, ou consulte a mim no fórum de discussões. Então, portanto, o quadrado da diferença de 1 por 2y ao quadrado é 1 menos 4y ao quadrado mais 4y à quarta. Na sequência, nós vamos ver o cubo da soma. O cubo da soma, nós vamos aproveitar o quadrado da soma, ok? Como isso aqui é uma potência cuja base é o a mais b e o expoente é 3, eu posso decompor como sendo a mais b ao quadrado vezes a mais b, ok? Esse a mais b ao quadrado é o quadrado da soma, que eu já tenho, que é esse resultado, a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Então eu vou pegar todo esse resultado e multiplicar pelo outro a mais b, que ainda está parado ali. Então agora eu vou fazer várias distributivas. Eu vou fazer a quadrado vezes a quadrado vezes b, e a quadrado vezes a quadrado vezes b. Agora eu vou distribuir o 2ab. 2ab vezes a, 2ab vezes b, agora b quadrado vezes a e b quadrado vezes b. Ok? Agora eu vou resolver multiplicações. A quadrado vezes a ao cubo, a quadrado vezes b é a quadrado b, 2ab vezes a é 2a quadrado b, 2ab vezes b, 2b quadrado, b quadrado vezes a é ab quadrado, só invertir os termos para ficar mais visual, e b quadrado vezes b é b ao cubo. Porém, agora eu tenho termos similares que eu posso juntar. A ao cubo não se junta com ninguém. A quadrado b mais 2a quadrado b são 3a quadrado b. 2ab quadrado mais ab quadrado são 3ab quadrado. E mais b cubo, que não junta com ninguém. Portanto, eu concluo que o cubo da soma de a por b é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Entendo que ficou um pouco complicado falar a técnica, mas daqui a pouco você vai ver uma expansão bem tranquila para você memorizar o cubo da soma, o quadrado da soma, dentre outras potências de soma ou de diferença que podem aparecer. Vamos com calma, ok? Primeiro vamos ilustrar o cubo da soma com dois números conhecidos. Desenvolva o cubo da soma de x² por 2y. Observe que o primeiro termo é o x², enquanto o segundo termo é o 2y. Ou seja, o x² faz o papel do azinho, enquanto o 2y faz o papel do bzinho. Então vamos na técnica. O cubo da soma é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, e mais o cubo do segundo termo. Agora nós vamos fazer contas, ok? Como você já está no embalo das resoluções dos exemplos, nós vamos fazer as contas um pouco mais rápido.
x² ao cubo, x à sexta. Aqui, x² ao quadrado vai ficar x à quarta. E eu já multipliquei o 3 com 2, ok? 3 vezes 2, 6. X ao quadrado, x à quarta. E ainda y. Aqui agora, 2y ao quadrado vai ficar 4y ao quadrado, que eu vou ter que multiplicar com x ao quadrado e com 3. Você vai verificar que vai ficar isso. 3x² vezes 4y ao quadrado. E ainda mais 8y ao cubo. Tudo bem? Bom, eu ainda tenho essa multiplicação aqui para fazer. Então, nós vamos ficar com x à sexta mais 6x à quarta y mais 12x² y ao quadrado mais 8y ao cubo. Refaça o exemplo aplicando a técnica para você não ficar com nenhuma dúvida, ok? Então, o cubo da soma de x² por 2y é x à sexta mais 6x à quarta y mais 12x² y ao quadrado mais 8y ao cubo. Vamos agora definir o cubo da diferença, que é bem similar. Nós vamos fazer o processo de demonstração igual ao processo de demonstração do cubo da soma, certo? Então, a menos b ao cubo, eu vou decompor como sendo a menos b² vezes a menos b. Vou lembrar que a menos b ao quadrado é o quadrado da diferença de a por b, que tem esse resultado. E agora eu vou fazer uma série de distributivas. Quando eu fizer todas as distributivas, eu vou ficar com esse resultado. Observe que eu vou ter regra de sinal. Tudo bem? Refaça aí no seu caderno para você se convencer do resultado. Agora, fazendo as devidas multiplicações, eu vou ficar com esse outro resultado ainda do cubo da diferença. Juntando termos semelhantes, eu finalizo que o cubo da diferença de a por b fica a ao cubo menos 3a² b mais 3ab² menos b cubo. Ou seja, o cubo da diferença de a por b é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Observe que ficou difícil aí memorizar a técnica do cubo da diferença. Mas como eu disse, já já nós iremos ver uma expansão que você irá memorizar facilmente o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença, dentre outras potências de soma e diferença que poderão aparecer. Tá certo? O que eu quero enfatizar aqui no cubo da diferença é que, se você perceber, os termos são bem similares ao cubo da soma. O que muda aqui é sinal. Você observou que no cubo da soma todos os termos tinham sinal mais. Aqui no cubo da diferença ele alterna sinal mais, sinal menos, sinal mais, sinal menos. Isso é comum, é uma propriedade das potências de soma ou de diferença de números reais. Ok? Nós vamos ver isso na expansão. Vamos então exemplificar o cubo da diferença. Quero que você faça o cubo da diferença de 3x por 2e ao quadrado. Observe que quando eu uso a técnica, eu não considero sinal. Eu aplico naquela relação direta. O cubo da soma é o cubo do primeiro termo, menos, agora alterna sinal, 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, e menos o cubo do segundo termo. Desenvolvendo potências, chego em 27x cubo, menos 3 vezes 9x² menos 2e², mais 3 vezes 3x vezes 4z², menos 8z à sexta. Agora, fazendo as devidas multiplicações, eu finalizo que o cubo da diferença de 3x por 2z² é 27x cubo, menos 54x² z², mais 36xz à quarta, menos 8z à sexta. Ok? Refaça o exemplo no caderno para você se convencer do resultado. Agora, produto da soma pela diferença.
Como eu fiz quadrado da soma, quadrado da diferença, agora eu vou pegar a soma de dois números reais e multiplicar pela diferença desses mesmos dois números reais. Então, A mais B vezes A menos B. Vou aplicar a distributiva. A vezes A vezes menos B, B vezes A e B vezes menos B. Está aqui. Vou fazer as devidas multiplicações agora. A vezes A é A quadrado, A vezes menos B é menos AB, mais B vezes A, que é AB, só invertendo aí para ficar mais visual, e B vezes menos B é menos B quadrado. Ok? Observe que, no meio, eu tenho dois termos iguais, só que com sinais opostos. Então, menos AB mais AB se cancela, ficando apenas A quadrado menos B quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença dos mesmos números é igual ao primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. Ok? Ou, de forma mais técnica, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Exemplificando, vamos fazer 5 mais A vezes 5 menos A. É o produto da soma pela diferença. Poderia ser o produto da diferença pela soma. Dá na mesma, tá ok? Bom, aplicando a técnica do produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Daí é só resolver potências. Ficamos com 25 menos A quadrado. Fechou o desenvolvimento desse produto notável. Agora, nós vamos fazer a expansão da soma e da diferença usando um tópico bem conhecido na matemática, com aplicação vasta na ciência da computação, na teoria das probabilidades, que é o triângulo de Pascal. Aqui você vai facilmente memorizar o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença e outras potências que possam aparecer, ok? Nós vamos combinar o seguinte, na primeira coluna, nós vamos colocar a linha do triângulo de Pascal. Na segunda coluna, o triângulo de Pascal, que já vou explicar como ele é construído. Na terceira coluna, nós vamos colocar soma, quadrado da soma, cubo da soma, a quarta potência da soma, quinta potência da soma. E na última coluna, nós vamos colocar a diferença de dois termos, o quadrado da diferença, o cubo da diferença, a quarta potência da diferença e assim sucessivamente. Bom, na linha zero, que eu começo a contar na linha zero, o triângulo de Pascal é o seguinte, ele tem na primeira linha o número 1, certo? Então, como a linha é o zero, esse zero aqui vai ser o expoente da soma de dois termos, certo? Então eu vou ter A mais B elevado a zero. Nós já sabemos que qualquer número real, se ele não for zero, elevado a zero, dá resultado 1. A diferença é a mesma coisa. Aqui eu vou ter A menos B elevado a zero. Se o A menos B não for zero, ele é elevado a zero, vai ser 1. Ok? Agora vem a parte legal. A linha 1 do triângulo de Pascal vai ter dois termos, que ele vai formar um triângulo. Ele vai começar com 1 e terminar com 1, certo? Esse 1, que é o da linha, vai ser o expoente da soma de dois termos, que vai ser A mais B. Olha, observe que eu coloquei aqui os números em vermelho, porque quando eu falo A mais B, está implícito que na frente do A tem o número 1 e está implícito que na frente do B também tem o número 1. Esses dois números 1s que estão na frente do A e do B são os do triângulo de Pascal. O mesmo acontece para a diferença, tá? Esses coeficientes, 1 na frente do A e 1 na frente do B, são os elementos da linha 1 do triângulo de Pascal. Agora vamos à linha 2. Agora vem a construção legal do triângulo de Pascal. Ele vai começar com o número 1. Agora, o próximo termo do triângulo de Pascal é a soma desses dois aqui da linha anterior. Quanto que é 1 mais 1? 2. Fechou. E termina com 1. Então você viu que na linha
2 do triângulo de Pascal, nós temos 3 termos. Lembre-se que eu falei no início, o triângulo de Pascal sempre começa com 1 e termina com 1. Aí os elementos que vão aparecendo no meio das linhas do triângulo de Pascal são a soma dos elementos da linha anterior. Tudo bem? Agora, esse 2 aqui, que é o da linha do triângulo de Pascal, ele é o expoente da soma. Então vai ser a mais b ao quadrado, que é o quadrado da soma, que você sabe que é quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que os coeficientes do quadrado da soma correspondem aos números do triângulo de Pascal, da linha 2. O mesmo para a diferença, certo? Tudo bem? Olha aqui, 1, 2, 1. São os mesmos elementos da linha 2 do triângulo de Pascal. Olha que interessante na linha 3. Eu vou começar o triângulo de Pascal com 1. Agora, soma esses dois termos, 1 mais 2, 3, é o próximo elemento. Agora soma os outros dois próximos termos, 2 mais 1, 3. E termina com 1. Então na linha 3 eu tenho esses 4 elementos no triângulo de Pascal. E esse 3 é exatamente o expoente da soma. Então vai ser a mais b ao cubo, cubo da soma. Que você já sabe que é cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ou seja, os coeficientes que aparecem no desenvolvimento do cubo da soma são os elementos do triângulo de Pascal. E o mesmo acontece na diferença, observe. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. São os elementos da linha 3. Mais ainda que interessante, vamos fazer a linha 4. Começa o triângulo de Pascal com 1, soma os dois primeiros termos, 1 mais 3, 4. Os outros dois, 3 mais 3, 6. Os outros dois, 3 mais 1, 4. E termino com 1. E esse 4 vai ser o expoente da soma, a mais b à quarta. Tiago, mas você não fez a quarta potência da soma. Não precisa. O triângulo de Pascal vai te ajudar. Olha aí, vão ser os coeficientes desse desenvolvimento, tanto da soma pela diferença. Não vai ser difícil memorizar, porque os produtos notáveis, eles são da linha 2 em diante. A linha 0 e a linha 1 não tem muita graça. Da linha 2 em diante são os produtos notáveis que eu desenvolvi. Observe, a linha 2 é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Observe que a soma sempre tem sinais positivos. E a diferença, sempre, positivo, negativo, positivo. Sempre começa no positivo e vai alternando. Olha na linha 3, que corresponde cubo da soma e cubo da diferença. Olha, tudo positivo. E aqui, positivo, negativo, positivo, negativo. Olha a quarta potência da soma. Tudo positivo. E na diferença, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Vai alternando os sinais. Tudo bem? Quer mais? Olha aqui. Na linha 2, eu começo com a quadrado, depois a elevado a 1 e depois a elevado a 0. Os expoentes do a vão descendo, tanto na soma quanto na diferença. Na linha 3, eu começo ao cubo, a quadrado, a elevado a 1 e a elevado a 0, tanto na soma quanto na diferença. Na linha 4, que é a quarta potência da soma ou da diferença, eu começo com a quarta, a ao cubo, a quadrado, a e a elevado a 0, que é 1. Então, sempre o primeiro termo, você começa com o expoente da linha correspondente dele e vai descendo nos outros termos. A quarta ao cubo, a ao quadrado, a elevado a 1. Enquanto o segundo termo, ele vai aumentando. Aqui eu tenho b elevado a 0, b elevado a 1, b elevado ao quadrado. b elevado a 0, que é 1, b elevado a 1, b elevado ao quadrado, b elevado ao cubo. Certo? Então, enquanto as potências do A vão descendo, as potências do B vão aumentando. Certo? Os expoentes do A diminuem, os expoentes do B aumentam. Ok? Então, tente memorizar todas essas propriedades aí. Que triângulo de Pascal, que você viu que é fácil de construção, os elementos do triângulo de Pascal são os coeficientes dos desenvolvimentos da soma e da diferença, ok? Mais ainda, quando é diferença,
Entre os termos alterna o sinal. Positivo, negativo e assim por diante. E mais ainda, quando você vai colocar os termos A e B, sempre os expoentes do A diminuem nos termos correspondentes e os do B aumentam. Certo? Vou deixar para você dar uma estudada sobre a expansão dos desenvolvimentos da soma e da diferença. Ok? Vamos passar agora às fatorações, que serão bem importantes também no estudo de limites. As duas primeiras fatorações é o fator comum e o agrupamento. O fator comum é o conhecido nosso como colocar em evidência. Observe, eu tenho essa soma, AB mais AC mais ADE. Observe que em todas as parcelas eu tenho algo comum, um fator comum, que é o A. Então eu vou colocar o A em evidência. Evidenciando o A, quem que sobra? O B da primeira parcela, o C da segunda parcela e o DE da segunda parcela. Pronto. Coloquei o fator comum em evidência, que no caso é o A. Um exemplo básico aí para a gente lembrar. Agrupamento significa colocar em evidência mais de uma vez. Observe, eu tenho Azão vezes Azinho, mais Azão vezes Bzinho, Czão vezes Azinho, mais Czão vezes Bzinho. Observe que nos dois primeiros, eu posso colocar o Azão em evidência. E nos dois últimos, eu posso colocar o Czão em evidência. Faltou um sinal de mais aqui, ó. Corrija aí, por gentileza. Me desculpe. Agora, nessa soma que apareceu aqui, eu posso colocar em evidência o A mais B. Então, colocando o A mais B em evidência, eu fico com um agrupamento. A mais B vezes Azão mais Czão. Então, está aí a primeira fatoração de fator comum, que é o colocar em evidência, e o agrupamento. Vamos um exemplo? Olha, fatore por fator comum e por agrupamento. Bom, observe. Aqui eu tenho uma diferença e uma soma com números e variáveis. Observe que os números, todos eles são múltiplos de 6. Ok? Observe que todos eles também têm uma quantidade de x multiplicados. E todos eles têm uma quantidade de y multiplicado. Observe que aqui eu tenho 3x multiplicados, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 5y multiplicados, aqui eu tenho apenas 1 e aqui eu tenho 2y. Certo? Então, nesse primeiro termo, como eu já vi que eu posso decompor os números com fator 6, eu vou fazer 36 é 6 vezes 6. Certo? Por quê? Eu vou colocar o 6 em evidência de todas as parcelas, porque eu já observei isso. Agora, x ao cubo, x quadrado e x à quarta. Eu posso tirar x quadrado de cada um dos termos. Então eu vou decompor esse x ao cubo como sendo x quadrado vezes x. Tudo bem? Agora, y à quinta, y e y ao quadrado. Eu posso tirar um y de cada uma das parcelas. Então aqui eu vou decompor o y à quinta como sendo y vezes y à quarta. Na segunda parcela, o 24. 6 vezes 4. X quadrado continua e o y também. E na terceira parcela, 6. O x à quarta, x quadrado vezes x quadrado. E o y ao quadrado eu faço y vezes y. Acho que você entendeu essa decomposição na primeira parcela. Agora eu vou tirar um 6 de cada uma das parcelas. Vou tirar esse x quadrado de cada uma das parcelas. E vou tirar um y de cada uma das parcelas. Então eu vou colocar no fator comum o 6, o x quadrado e o y. Então se eu tiro um 6, um x quadrado e um y dessa parcela toda, sobra o 6, esse x e o outro y à quarta. Agora, no segundo termo, quando eu tiro o 6, x quadrado e o y, sobra apenas o 4. E na última parcela, sobra apenas o x quadrado e o y. Pronto. Coloquei fator comum em evidência. Tente fazer novamente esse exemplo para você se convencer do resultado. Agrupamento. Eu tenho aí ax mais bx mais cx mais ay mais by mais cy. Coloquei o x em evidência, coloquei o y em evidência. Agora eu vou evidenciar o a mais b mais c. Então eu agrupei
A mais B mais C vezes X mais Y. Pronto. As duas fatorações, colocando o fator comum em evidência e agrupando fatores comuns. Vamos à próxima fatoração. Próxima fatoração é o trinômio do segundo grau. O trinômio do segundo grau ele é sempre escrito ax² mais bx mais c. Conhecido de você, equação do segundo grau, função do segundo grau. Como que se fatora uma expressão do segundo grau, ax² mais bx mais c? Ela se fatora dessa forma. Ax² mais bx mais c é o a, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Quem são esse x1 e esse x2? São as soluções que nós vamos encontrar na relação de Bhaskara. Lembra que você extrai quem é o A, quem é o B, quem é o C, substitui na relação de Bhaskara e você encontra dois valores. Esses dois valores é o que nós vamos chamar de x1 vezes x2. E você vai substituir nessa expressão aqui da fatoração do trinômio do segundo grau. Ok? Nós chamamos de trinômio porque nós temos três termos aqui, né? Beleza? Trinômio do segundo grau, por quê? O maior expoente dos termos em questão é 2. Então a fatoração do trinômio do segundo grau é A e esse aqui que acompanha o x². A que multiplica x menos x1, x menos x2. Lembrando que o x1 e o x2 são as soluções da relação de Bhaskara. Vamos a um exemplo? Olha o trinômio do segundo grau que eu quero fatorar. 3x² menos 8x menos 3. O A é 3, o B é menos 8 e o C é menos 3. Você vai jogar na relação de Bhaskara e vai descobrir que o x1 é igual a 3 e o x2 é igual a menos 1/3. Vou deixar para você resolver. Agora, eu vou pegar o A, o x1 e o x2 e substituir naquela relação da fatoração. Bom, a fatoração então do trinômio do segundo grau vai ser A, que é o 3, que multiplica x menos o x1, tá aqui, x menos 3, que multiplica x menos o x2. Então vai ter regra de sinal para fazer. X menos o x2. O x2 é negativo, é menos 1/3. Por fim, a fatoração desse trinômio 3x² menos 8x menos 3 é 3, que multiplica x menos 3, que multiplica x mais 1/3. Pronto, o trinômio do segundo grau está fatorado. Próxima fatoração, a diferença de quadrados. A diferença de quadrados nós vimos num produto notável, que era o produto da soma pela diferença. Quando você fazia A mais B vezes A menos B, dava esse resultado. A² menos B². O inverso disso é a fatoração. Certo? Então, toda vez que você se deparar com o quadrado de um termo menos o quadrado de outro termo, você fatora como a soma deles vezes a diferença deles. Olha o exemplo aí. x² menos 25. Primeiro, eu vou escrever os dois termos como sendo potências de expoente 2. O primeiro termo já tem o expoente 2. O segundo termo, que é 25, eu posso reescrever ele como sendo 5². Pronto. O x está fazendo o papel do A e o 5 está fazendo o papel do B. Então isso é uma diferença de 2 quadrados. Quem são esses caras? O x e o 5. Então a fatoração fica x mais 5, x menos 5. Pronto, está fatorado. A fatoração agora de 36x² menos 9y². Eu tenho que escrever o primeiro termo como sendo uma potência de expoente 2 e o segundo termo também como sendo uma potência de expoente 2. Bom, 36x² é uma potência de expoente 2 cuja base é o 6x. Observe, 6x elevado ao quadrado dá 36x². O mesmo eu vou fazer para o 9y², cuja potência de expoente 2 tem como base 3y. 3y², 9y². Ou seja, o 6x faz o papel do azinho, enquanto o 3y faz o papel do bzinho. Pronto, agora eu escrevi a diferença de dois quadrados, que se fatora como? Na soma deles,
pela diferença deles, ok? Então, 6x² menos 3y², 6x mais 3y, 6x menos 3y. E por último, dessa fatoração, 16 sobre 25 menos e². Bom, eu vou escrever essa fração como sendo uma potência de expoente 2. Observe que o 16 e 25 podem ser escritos como a², 5². O segundo termo já está pronto, então eu nem vou mexer nele. Agora, 4² sobre 5² é o mesmo que 4/5 menos e². Pronto, agora eu tenho a diferença de 2 quadrados, que se fatora como? Na soma deles, multiplicado pela diferença deles. Está pronta a fatoração. Tudo bem? Treine isso no seu caderno para você se convencer da fatoração da diferença de quadrados. A próxima fatoração é a soma de cubos. A mais b elevado ao cubo é a mais b vezes a² menos ab mais b². Para você se convencer que o resultado é esse, faça as devidas distributivas e veja que você vai chegar em a ao cubo mais b ao cubo. Tudo bem? Detalhe, esse segundo parênteses não é o quadrado da diferença. Observe que o termo do meio aqui não tem o 2. Não caia nesse vacilo, certo? Muitos caem. Quando eu estou tratando da fatoração da soma de cubos, esse segundo parênteses aqui não é o quadrado da diferença. Parece, mas não é. Vamos lá? Exemplo. X ao cubo mais 27. Bom, eu tenho que escrever como sendo soma de dois cubos. O primeiro termo já está elevado ao cubo, então eu tenho que escrever o 27 como sendo uma potência cujo expoente é o cubo. É fácil observar que o 27 pode ser escrito como 3 ao cubo. Pronto. O x faz o papel do A e o 3 faz o papel do B, então eu vou substituir na fatoração dele. Fica x mais 3, x² menos x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Fazendo as devidas contas, x mais 3, x² menos 3x mais 9. Pronto. A soma desses dois cubos se fatora como x mais 3 vezes x² menos 3x mais 9. E a última fatoração é a diferença de cubos, a menos b elevado ao cubo, que é similar à soma de dois cubos. A fatoração é essa, a menos b, que multiplica a² mais ab mais b². Detalhe novamente, esse segundo parênteses não é o quadrado da soma. Não caia nesse vacilo. Observe que não tem o número 2 aqui do quadrado da soma, ok? Vamos ao exemplo então. Fatore a ao cubo menos 8 ao cubo. Bom, é só observar que o 8 pode ser escrito como uma potência de expoente 3, que é 2 elevado ao cubo. Pronto, o y faz o papel do A, o 2 faz o papel do B, e eu substituo na fatoração dele, que vai ficar y menos 2, que multiplica y² mais y vezes 2 mais 2 ao quadrado. Que fazendo as devidas contas, eu chego em que a fatoração do y ao cubo menos 8 é y menos 2 vezes y² mais 2y mais 4. Tente refazer todos os exemplos vistos nessa videoaula no seu caderno para você se convencer fielmente dos resultados para não ter dificuldade na atividade. Tudo bem? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Bons estudos. Assista e assista novamente essa videoaula quantas vezes quiser. Qualquer dúvida eu estou à disposição no fórum de discussões. Até a próxima!